Olá, nós aqui da Unisociesc seguimos então com as entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Joinville. Este momento está sendo realizado graças à reitoria, ao departamento de marketing e também à união dos cursos de comunicação aqui da nossa instituição. Aqui conosco nos estúdios está a acadêmica de jornalismo, Gabriela Bento, que também vai nos auxiliar durante essa entrevista. A ordem da presença dos candidatos foi acertada e acordada, evidentemente, com suas assessorias. Gostaríamos de enaltecer que fica, assim, proibido ofender ou desmerecer quaisquer um dos candidatos que venham aqui, aos demais, isso em relação aos demais candidatos que também participam e estão participando dessa série de entrevistas. Vale dizer que essa sim é a nossa contribuição para a democracia, né? O nosso candidato a ser entrevistado é Eduardo Zimmermann, do PTC, que já está aqui. Candidato, o senhor tem 20 minutos e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Começamos então falando de uma pasta muito importante, que é a saúde. Se o senhor for eleito, quais são suas propostas para a saúde de Joinville? A saúde de Joinville, ela precisa, em primeiro lugar, de bastante cobrança. Nós temos aí um hospital estadual, que é o Hans-Dieter Schmidt, enquanto Florianópolis possui 5 hospitais estaduais. Dentre os candidatos, há pelo menos 2 que já foram deputados estaduais, secretários de saúde, na verdade há mais candidatos nessa condição. E nada fizeram pela saúde de Joinville do ponto de vista da cobrança do governo do estado. Um outro aspecto muito importante para a nossa saúde é que nós não temos um hospital de ponta. E o nosso Hospital Municipal São José está sobrecarregado com pessoas das cidades vizinhas. Quem paga a conta é o joinvilense que fica na fila. Nós faremos uma audiência pública com todos os municípios vizinhos para repartir este problema financeiro. Perfeito. Gabriela. Candidato, quais são suas propostas para a educação do município? Educação do município. Nós temos 99 escolas municipais. Nós buscaremos em cada um dos bairros implantar pelo menos uma escola cívico-militar. Esse é um modelo que desde o início do ano passado vem sendo implementado pelo governo federal, está dando certo e Joinville é um município que tem uma posição privilegiada em relação ao resto do país no tocante à quantidade de militares disponíveis para serem destacados para o exercício dessa função. Assim, nós teremos uma escola de qualidade, de excelência por bairro, fazendo com que não haja excesso de demanda nas boas escolas que nós temos e falta de alunos para a maioria das escolas dos bairros de hoje. Então, nós teremos atividade em tempo integral e com a disciplina, os valores que o joinvilense quer para os seus filhos. Perfeito. Falando agora de transporte coletivo, né? Outro assunto que está sempre em voga nas eleições municipais. O que o senhor fará em relação a este assunto caso seja eleito? Há muita reclamação em relação ao transporte coletivo. As pessoas reclamam do preço da passagem. É preciso entender que há uma matemática a ser feita em relação a essa passagem. As gestões passadas nos provaram que a administração privada não representa uma boa gestão pública. E por isso nós precisaremos rever como funciona a matemática dos ônibus, do transporte coletivo. Assim, conforme está prevista a licitação dos ônibus para ser realizada até 2023, a nossa proposta é que a licitação tenha pelo menos 4 empresas vencedoras e que os melhores trechos fiquem com aquela que der a menor tarifa com o melhor serviço. Perfeito. Gabriela. Candidato, nós recebemos algumas perguntas da população joinvilense
Vamos a elas? Aqui é o Cleiton e a minha pergunta aos candidatos é a seguinte: o que será feito na questão da pavimentação das ruas, já que patrolas são contratadas e o município tem que pagar um valor alto para essas manutenções das ruas na cidade? E o IPTU já é pago e aguardamos a pavimentação que nunca chega. Qual será a sua proposta? Candidato? Ok, obrigado pela pergunta. Nós faremos o seguinte: a Prefeitura de Joinville é proprietária de mais de 4.000 lotes. Nós vamos vender esses lotes em leilões. E o valor arrecadado, pois ganha-se com a venda, ganha-se com a redução do custo de manutenção desses terrenos e ganha-se com a passagem de ter um contribuinte de IPTU para esses terrenos que hoje são da Prefeitura. Todo o valor arrecadado com essa atividade, nós reverteremos em asfalto para os bairros. E não haverá mais conchavo com empreiteira para que o asfalto seja de má qualidade e 2 semanas depois precise de operação tapa-buraco ou de um aditivo apenas para arrumar bueiro em desnível. Nós daremos asfalto de qualidade e levaremos asfalto onde não tem. Esse é o nosso compromisso que está lá no plano de governo. Prefeito, falando de empregabilidade e economia, né? O que o seu plano de governo prevê para a atração de empresas aqui para Joinville? Nós atrairemos empresas com diversas medidas. O nosso plano de governo prevê diversas desburocratizações, principalmente da área ambiental, que é a nossa expertise. É importante lembrar que eu sou há mais de 9 anos de carreira no serviço público na área ambiental, fui 4 anos secretário executivo do meio ambiente no estado e no meu primeiro ano fizemos 10 anos em 1. E ali recebi o prêmio de melhor administrador público do estado em 2015. Nós sabemos os caminhos para resolver a atração de empresas para a cidade. Isso passa por redução de tributos. Faremos uma reforma tributária com simplificação. Hoje as alíquotas que em Joinville são 5% de ISS, em Araquari é 2%. Nós faremos parcelamento de tributos no cartão de crédito e simplificaremos todo tipo de alvará e liberação. Por exemplo, com a aplicação da Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei federal publicada no ano passado e que os prefeitos ainda não deram aplicação a essa lei, que prevê, por exemplo, no seu artigo 3º, inciso 1º, que as atividades de baixo impacto para a abertura do seu funcionamento independem de qualquer tipo de liberação do poder público. Essa lei ela poderia ser aplicada imediatamente? Pode ser aplicada imediatamente. Perfeito, Gabriela. Candidato, o senhor falou ali sobre o atendimento no Hospital São José por outros cidadãos de outras cidades. Além disso, sobre a atração de empresas aqui para o município, que muitas vezes estão indo para municípios ao redores. Existe no seu plano de governo alguma proposta para a criação de uma região metropolitana? A região metropolitana já é a de Joinville, a nível estadual. Não é o prefeito que determina, o prefeito não tem competência para determinar qual é a região metropolitana. Isso é decidido a nível de governo do estado, a Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais, e nós já temos a região metropolitana aqui do norte. Perfeito. Mas ainda precisa ser concretizado isso, né, candidato? Isso ainda não está concretizado no papel. A regulamentação dependerá do poder público estadual. Não é o prefeito de Joinville que cuidará dessa matéria. É claro que se eu for prefeito, lutarei para que Joinville seja a sede. Porém, o projeto de lei que lá está, ele já prevê Joinville como sede. Diferentemente de outros candidatos que por aí estão, que falaram em Jaraguá do Sul,
ser também uma região metropolitana. Não, nós não queremos ser, mais uma vez, puxadinho de Jaraguá do Sul ou de Araquari. Joinville tem que ser a sede. Bom, um setor que se viu muito importante durante a pandemia foi o setor cultural, né, para que as pessoas pudessem se manter em suas residências durante a quarentena, né? O seu governo prevê algo voltado para o setor da cultura? Setor da cultura. No nosso plano de governo nós temos Cidadela Cultural Antártica será transformada em um distrito de arte, semelhante ao Wynwood Walls em Miami, em que há uma parceria com artistas locais e a iniciativa privada, aproveitando também a proximidade com o MAGE, Museu de Arte de Joinville, para que nós possamos fomentar a cultura naquele local. Outra questão de cultura importante, nós temos que resgatar o uso efetivo do Centro Eventos Carl-Hansen, que se perdeu com o tempo, e nós temos que voltar a estabelecer uma agenda semanal de atividades culturais, com bandas, orquestras, apresentações teatrais, apresentações de dança, apresentações musicais, e voltaremos também a essas mesmas apresentações tentar levar para as praças dos bairros, que somente estão em desuso porque foram proibidas as atividades comerciais nas nossas praças. Revitalizaremos as praças e traremos as atividades culturais para o funcionamento. Perfeito. Gabriela? Vamos a mais uma pergunta da população joinvilense, candidato. Candidato, Joinville é uma cidade que tem se desenvolvido muito e tem tido um crescimento populacional muito grande. Joinville está envelhecendo. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que o número de idosos em Joinville aumentou e vai aumentar muito. Qual vai ser a sua política na área da saúde para dar assistência àqueles que têm 65 anos, 70 anos, enfim, aqueles que estão vivendo a melhor idade? Ótima pergunta. Trabalhei em Brasília, no governo Bolsonaro, como coordenador geral junto à ministra Damares. Na pasta do Ministério existe a Secretaria Nacional do Idoso, em que o secretário nacional Toninho é meu amigo, e buscaremos trazer os programas do governo federal para os idosos na nossa cidade. Além disso, na questão específica da saúde, como foi perguntado pelo amigo da Rádio Máxima, nós temos a disponibilidade de medicamentos com entrega nas residências para os idosos. 2, faremos triagem nos nossos hospitais e unidades de atenção básica através de celular, mecanismos de WhatsApp. 3, eliminaremos as filas através de Corujão da Saúde. 4, faremos com que os idosos recebam a prioridade devida nas portas de emergência. Fortaleceremos o atendimento nas portas de emergência, que hoje nós sabemos há um déficit de ambulâncias e precisamos que os idosos não venham, em caso de enfermidade, a falecer. Enfim, há diversas previsões no nosso plano de governo que dão pleno atendimento aos idosos da cidade, que temos certamente muito carinho por eles. Perfeito. Dando sequência, eu queria que o senhor falasse então sobre suas propostas voltadas ao esporte aqui na maior cidade do estado. No nosso plano de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral, fizemos um capítulo dedicado ao esporte, que, assim como o resto da cidade, ficou também abandonado. Nós vamos resgatar o Ivan Rodrigues, que em 2017 foi entregue ao governo do estado. E a nossa ideia para o local é, através de parceria com a iniciativa privada, implantar um grande estádio de basquete e futsal, que hoje nós não temos o amparo mais necessário a essas atividades. Vamos explorar o judô e outras atividades marciais, por exemplo,
colocando na grade curricular como atividade complementar no contraturno das nossas crianças. Fortaleceremos o PID com melhor métodos de seleção das pessoas responsáveis pela gestão do PID na cidade. E também fortaleceremos uma revitalização de diversas áreas da nossa arena, que está hoje precária, e assim buscaremos, com isso e com outros programas que estamos prevendo, por exemplo, enviar projeto de lei à Câmara de Vereadores para que haja uma lei de incentivo ao esporte, de modo a atrairmos mais os atletas, retermos os atletas na cidade e poderemos voltar a ter bons profissionais na cidade. De alto rendimento, Gabriela. Candidato, em relação à rede de esgoto aqui do município, quais seriam as suas propostas? As nossas propostas em relação à rede de esgoto são muito claras. Nós temos uma cidade em que é a pior cidade do estado em saneamento. Em 8 anos, ficou por 3 vezes entre as 20 piores do Brasil. Então sabemos que a política está invertida. Nós temos 3 grandes elefantes brancos, que são as ETS, com cheiro, que as pessoas reclamam, com muitos pontos de ligação, muitos tubos, precisa de muita manutenção e muita corrupção. Nós eliminaremos essas ETS e trocaremos por sistema de ETS modulares, que cuidam de algumas quadras, ficam debaixo de uma praça. É um sistema mais eficiente, mais moderno, sem cheiro e que custará em torno de 1/6 do sistema de hoje, que, como eu expliquei, por precisar de muitos tubos, é um sistema grande e caro. Privatizaremos a Águas de Joinville. Esse é o nosso compromisso. Candidato, sobre mobilidade urbana, queria que o senhor falasse. Este também é um tema que interessa muito a população de Joinville. O ponto número 1 do nosso plano em mobilidade e infraestrutura é realizar as pontes e elevados prometidos e não cumpridos pela gestão passada. Por exemplo, a ponte entre Ademar Garcia e o bairro do Boa Vista. Nós sabemos que ponte é exceção à regra na resolução CONAMA 237, que pode ser construída em área de preservação permanente, precisa ser tecnicamente justificável e assim conseguiremos a licença ambiental necessária para a liberação. Faremos todos os outros elevados que foram prometidos, por exemplo, o da Marquês de Olinda com o Benjamin Constante, dentre outros. E assim daremos fluidez ao trânsito, que, aliado à política de renovar o parque de sinalização e simplificar alguns trajetos, como por exemplo no bairro do Boa Vista, em que ruas pouco utilizadas foram transformadas em mão única, voltaremos a ter o trânsito nos 2 sentidos. Perfeito. Gabriela. Candidato, em relação à iluminação aqui em Joinville, quais seriam as suas propostas, suas ideias aí, caso seja eleito? O parque de iluminação pode ser transformado para parque de iluminação em LED. Nós buscaremos apoio tanto do Ministério de Minas e Energia como da Secretaria de Estado e junto à Celesc, tá? Responsável pela pasta. Nós sabemos que o programa Luz para Todos, ele não é de imediato aplicável a Santa Catarina. Porém, como Joinville possui muitos bairros carentes em que a luz ainda não chegou, ou ela é feita com gatos, feita da forma que
em desagrado aos seres humanos que lá estão, nós buscaremos a solução jurídica para que possamos implementar nessas regiões carentes o programa Luz para Todos do governo federal. Perfeito. Candidato, o senhor tem aí 1 minuto para fazer suas considerações finais, por favor. Nós não somos políticos profissionais e as pessoas estão cansadas de políticos de carreira com as promessas de sempre, com os mesmos discursos vazios. Eu fui o único de Joinville convidado a trabalhar em Brasília no governo Bolsonaro, onde fui coordenador geral com a ministra Damares Alves. Recebi em 2015 o prêmio de melhor administrador público do Estado. Sou engenheiro mecânico pela Federal, administrador pela Estadual e especialista em controle público pelo Tribunal de Contas. Escolhemos o vice não porque tem mais dinheiro ou porque é o mais popular, mas porque tem os nossos valores e é o melhor para o cargo, um capitão da reserva do Exército do nosso batalhão, o 62BI, Capitão Ávila. Nós buscaremos fazer o melhor trabalho com pessoas técnicas e com isso nós vamos, com a sua ajuda, mudar Joinville. Vote 36. Força e honra. Obrigado, candidato. Este foi Eduardo Zimmermann, do PTC.